Cuidar da doutora Elsa era a vida de Zilda. Agora até isso queriam tirar dela. Naquele fim de manhã ensolarado, o cheiro de café coado e pão de queijo quentinho tentava aquecer o ambiente da cozinha da doutora Elsa, mas não conseguia acalmar o coração de Zilda. Aos 55 anos, ela já tinha visto muita coisa, mas a ameaça de 6 dias pairando sobre sua cabeça parecia mais pesada que todas as panelas que já havia lavado. Em 6 dias, a família da doutora Elsa se reuniria. Um encontro para conversar sobre a situação, disseram no grupo de mensagens do aplicativo. Zilda sabia bem o que aquilo significava. Era o ultimato, a contagem regressiva para a demissão. A mão de Zilda, calejada de tanto cuidar, tremeu levemente ao servir a porção de frutas da doutora Elsa, que repousava tranquila na sala, embalada pelo som de um programa matinal de rádio. O Pix que Zilda havia recebido na semana passada, os R$ 1.100 do seu mês de trabalho, parecia agora um adeus, não um pagamento. Seu aluguel de R$ 800 estava vencendo dali a 3 dias, e as contas de água e luz, que juntas passavam dos R$ 250, já estavam na caixa de correio. Sem aquele trabalho, tudo desmoronaria, e o pior, não era só o dinheiro. Era a humilhação de ser expulsa da vida da única pessoa que ela realmente sentia que precisava dela. Zilda apertou os olhos, respirando fundo o aroma doce do café. Tentar manter a serenidade era uma batalha diária. Ela vestia um uniforme simples, mas impecável, os cabelos grisalhos bem presos num coque, as mãos firmes apesar do tremor interno. Há 8 anos, a casa da doutora Elsa era seu mundo. Desde que a idosa começou a perder a memória e a independência, Zilda se tornou seus olhos, suas mãos, sua lembrança. Cuidar de Elsa não era só uma profissão para Zilda, era um propósito, uma forma de retribuir a bondade que um dia recebeu. Uma senhora tão doce e gentil que, agora, corria o risco de ser afastada de quem mais se dedicava a ela. Mas os últimos meses tinham sido uma tormenta silenciosa. Tudo começou quando Odete, uma antiga amiga de Zilda, também cuidadora, estava desempregada e Zilda a indicou para cobrir suas folgas e feriados. Odete, com seu sorriso largo e jeito meloso, rapidamente conquistou a simpatia da família da doutora Elsa. Zilda confiava nela, contava-lhe detalhes da rotina, abria as portas de sua própria intimidade e da casa da doutora Elsa. Mal sabia que estava plantando a semente da própria ruína. Odete, sorrateiramente, começou a plantar dúvidas, a inventar histórias sobre o descuido de Zilda, a insinuar que pequenas faltas na casa eram responsabilidade da cuidadora titular. As acusações atingiram o ápice quando Odete, demitida por algumas pequenas mentiras descobertas, resolveu se vingar. Zilda ainda podia ouvir o eco da voz de Odete, alta e estridente, na frente do portão da casa da doutora Elsa, para que as vizinhas ouvissem. Ela maltrata a doutora, eu via. Rouba o dinheiro da aposentadoria. Esconde as coisas para dizer que a velha perdeu. Era uma tarde quente de terça-feira, a vizinha do lado regava as plantas e ouvia cada palavra. Zilda, humilhada, não disse nada, não se defendeu. Apenas entrou, fechou o portão e se afundou no trabalho, esperando que o tempo mostrasse a verdade. Mas a família da doutora Elsa, especialmente os filhos que moravam longe, haviam escutado os boatos e as acusações veladas da ex-colega. A confiança, antes inabalável, agora estava estilhaçada, e a cada ligação dos filhos, o tom era mais frio, as perguntas mais diretas. Vovó, cadê a Zilda? A voz miúda de Léo, o neto da doutora Elsa, rompeu o silêncio da casa, anunciando sua chegada. Ele era um menino esperto de uns 7 anos, sempre curioso. Zilda, com um sorriso forçado, se aproximou. Estou aqui, meu anjo. Fiz seu suco de laranja preferido. Léo aceitou o copo e subiu no sofá, ao lado da avó, que o acariciava os cabelos. Zilda, você ainda tem aquele papel engraçado que a tia Odete deixou? Onde a vovó escrevia umas coisas que não dava para ler? Perguntou Léo, tomando um gole do suco e olhando para Zilda, com seus olhos grandes e inocentes. Zilda sentiu um frio na espinha. Não era a pergunta em si, mas a lembrança de Odete. Que papel, meu bem? Perguntou, tentando não demonstrar sua surpresa, o coração batendo mais forte.
Léo apenas deu de ombros, voltando a atenção para o programa na televisão. Zilda franziu a testa, aquele papel engraçado de Odete não significava nada para ela naquele momento, mas a dúvida ficou no ar, como o cheiro de laranja no ar. Zilda tentou afastar a lembrança daquele papel da cabeça, mas a imagem da doutora Elsa, com seu olhar às vezes tão distante, a perturbava. Léo, alheio aos pensamentos da cuidadora, tagarelava sobre um desenho que fizera na escola, uma casa grande, com um jardim cheio de flores coloridas. Zilda sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e o incentivou a mostrar à avó. Enquanto os dois conversavam sobre as cores do desenho, Zilda sentiu o aperto no peito se intensificar. A cada dia que passava, o encontro fatídico se aproximava. A reunião da família era a forca que a esperava. Nos dias que se seguiram, Zilda intensificou sua atenção, quase beirando a obsessão. Limpava cada canto, organizava cada objeto, anotava cada gasto, cada interação com a doutora Elsa. Queria ter respostas para todas as perguntas, uma defesa à prova de falhas. Mas a ansiedade traiçoeiramente a fazia tropeçar em pequenos detalhes. Derrubou um copo de água na cozinha e, ao limpar, demorou mais que o normal, o pensamento longe. Quase esqueceu o remédio da doutora Elsa em um dos turnos da tarde. Pequenas falhas que antes passariam despercebidas, agora, no seu estado de alerta máximo, pareciam gritar sua culpa. A voz da razão dizia que estava fazendo tudo certo, mas o coração, aquele traidor, martelava que não era o suficiente. Às vezes, a gente se esforça tanto para controlar o que está fora, que esquece de cuidar do que está dentro. O resultado é um desequilíbrio que nos derruba nas pequenas coisas. Léo, que passava as tardes na casa da avó, observava a tia Zilda com uma curiosidade infantil. Um dia, encontrou-a de joelhos, dobrando as roupas da doutora Elsa, murmurando uma prece. Léo se aproximou, com o mesmo papel de desenho da escola na mão. Tia Zilda, a vovó estava guardando este aqui no livro de receitas dela. É o mesmo papel que a tia Odete deixou? Ela estava tentando escrever umas letras que não entendi, disse o menino, estendendo um pedaço de papel amassado e colorido, com rabiscos que mais pareciam desenhos do que letras, mas que eram claramente tentativas de escrita. Zilda pegou o papel, o coração dando um salto. Era um papel de carta, com um desenho de flor na borda, muito parecido com o que Odete havia mencionado. Mas o que Léo dizia? A doutora Elsa escrevendo? Desde que a doença avançara, a doutora mal conseguia assinar o nome. Quem dirá escrever frases? As palavras de Odete ressoaram em sua mente. Onde a vovó escrevia umas coisas que não dava para ler. Odete não estava inventando. Ou talvez estivesse, de um jeito diferente. Zilda olhou para os rabiscos coloridos, tentando discernir algo, mas eram apenas traços sem sentido aparente. Onde ela guardou isso, Léo? Perguntou, a voz um pouco mais alta que o normal. Léo apontou para a estante da cozinha, onde ficava o velho livro de receitas da família. Zilda guardou o papel com a intenção de olhar mais tarde, a cabeça cheia de interrogações. Não sabia o que fazer com aquilo, apenas que Odete havia falado sobre um papel, e Léo acabara de encontrar algo. A revelação ainda não estava ali, mas a semente da dúvida sobre as intenções de Odete começava a germinar em um terreno fértil de incertezas. Naquela noite, depois de ter certeza de que a doutora Elsa dormia profundamente, Zilda se sentou na cozinha, com o papel amassado de Léo em uma mão e a Bíblia na outra. Acendeu a luz fraca da despensa, para não acordar ninguém. A insônia era sua companheira fiel nos últimos dias. Olhou para o papel mais uma vez, os rabiscos coloridos dançando sob a luz amarelada, não faziam sentido. Mas a observação de Léo, a vovó estava tentando escrever umas letras, ecoava. Zilda lembrou que Odete havia dito que a doutora Elsa escrevia coisas que não dava para ler. E se a doutora Elsa não estivesse apenas rabiscando, mas tentando se comunicar, e Odete estivesse apenas distorcendo a história? O instinto de Zilda, forjado por anos de cuidado e observação, a fez voltar ao livro de receitas da doutora Elsa. Não só no meio das páginas, mas em todas as frestas entre os capítulos, dentro da capa e contracapa. Seu coração batia forte.
E então, entre a capa e a primeira página, presa com fita adesiva que já estava quase solta pelo tempo, Zilda encontrou outro pedaço de papel. Esse era menor, mais branco e com uma caligrafia muito mais firme, embora um pouco tremida. Era uma lista. Uma lista de objetos. Bandeja de prata, S. Odete levou. Broche de flor, S. Odete pediu emprestado, não devolveu. Foto da Ju, no potinho de doce, S. Odete tirou. Zilda sentiu o sangue gelar. As letras eram da doutora Elsa, de uma época em que sua letra ainda era reconhecível, mas já com os primeiros sinais de tremor. Não eram rabiscos sem sentido. Não eram coisas que não dava para ler. Era uma lista de perdas, atribuídas a S. Odete, a senhora Odete. A tal Odete que havia espalhado as mentiras, que havia sido indicada por ela, Zilda, e que agora a estava arruinando. Zilda leu de novo, a luz da dispensa batendo na lista, cada palavra parecendo uma martelada. Odete não só havia inventado histórias, mas ela mesma havia cometido os pequenos furtos e desvios, que depois atribuiu a Zilda. A dor da humilhação se misturou com uma raiva fria. Zilda percebeu a dimensão do engano. Odete não queria apenas o emprego, ela queria o silêncio da doutora Elsa, a confusão que a doença trazia. Queria encobrir as próprias ações. As acusações de roubo da aposentadoria, de sumiço de objetos. Tudo fazia sentido agora, mas de uma forma invertida. A doutora Elsa, em seus momentos de lucidez, havia tentado registrar o que estava acontecendo, mas sua condição a impedia de fazê-lo de forma clara ou de guardar a lista em um lugar mais visível. O papel engraçado que Léo achou, com os rabiscos, não era uma bobagem. Era o desespero de uma mente que tentava gritar, mas não encontrava as palavras. E Odete, ao vê-los, havia distorcido a verdade. A compreensão veio como um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Não era a mentira de Odete que a fazia sofrer, mas a inércia, a falta de ação. Tinha esperado que o tempo mostrasse a verdade. Mas o tempo às vezes precisa de uma ajudinha. Zilda apertou o papel na mão, sentindo a textura do engano e da verdade. A fé, que parecia ter esmorecido, acendeu-se novamente, não como uma luz milagrosa que surgia do nada, mas como uma clareza que revelava o caminho. Tem horas que a gente se conforta com a ideia de que a verdade sempre aparece, mas a verdade muitas vezes não vem sozinha. Ela precisa ser buscada, revelada, defendida. E nem sempre é bonita. Zilda dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso do uniforme. Amanhã seria o dia da reunião. E ela não iria mais para o sacrifício. Ela iria armada com a verdade, por ela, e principalmente pela doutora Elsa. O cheiro de café coado ainda estava na cozinha, mas agora não tentava aquecer o ambiente. Aquecia a alma de Zilda, que pela primeira vez em dias sentia uma força renascendo. Não era a força de quem grita, mas a de quem respira fundo e sabe o que precisa ser feito. Amanhã seria o dia da reunião, e a Zilda não foi para o sacrifício. Naquela manhã, um sol tímido filtrava pelas frestas da persiana da cozinha, e o cheiro do café coado, que antes só trazia lembranças amargas, agora parecia um convite à coragem. Zilda não sentiu o tremor nas mãos ao preparar o desjejum da doutora Elsa. A voz, ao cumprimentar a idosa, saiu firme, sem o tom de desânimo que a acompanhava nos últimos dias. O papel bem dobrado no bolso do uniforme era seu escudo e sua espada. A reunião aconteceu no final da tarde, na sala da doutora Elsa. Os filhos, a nora, o genro, todos estavam ali, sentados no sofá e nas poltronas, os rostos fechados, esperando por Zilda. Ela entrou, levou um copo de água para a doutora Elsa, que parecia alheia à tensão no ar, e então se postou de pé, as mãos unidas à frente do corpo. O filho mais velho da doutora Elsa, o senhor Alberto, começou, a voz polida, mas fria. Zilda, entendemos que você tem sido uma presença importante na vida da nossa mãe. No entanto, algumas questões vieram à tona, e precisamos de clareza. Zilda respirou fundo. Não se desculpou, não se justificou, apenas estendeu o pequeno papel amassado. Senhor Alberto, a verdade sempre aparece, mas às vezes ela precisa de uma ajuda. Eu encontrei isso no livro de receitas da doutora Elsa. E o Léo, seu neto, foi quem me ajudou a entender o que minha amiga Odete tinha plantado.
Zilda viu o senho do senhor Alberto franzir. Ele pegou o papel, e os outros familiares se inclinaram para ler. O silêncio na sala foi pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. À medida que liam, os rostos se transformavam. Primeiro, confusão, depois, surpresa, e finalmente, uma espécie de vergonha. Bandeja de prata, S. Odete levou, broche de flor, S. Odete pediu emprestado, não devolveu, foto da Ju. No potinho de doce, S. Odete tirou. A lista, escrita pela doutora Elsa em um momento de clareza, falava por si só. Não era apenas a defesa de Zilda, era o testemunho silencioso da própria doutora Elsa. O senhor Alberto olhou para Zilda, os olhos mareados. Zilda, me perdoe, nós não sabíamos. A voz embargada dele foi a primeira rachadura no muro de acusações. A família se desculpou. Não apenas por Odete, mas pela desconfiança. Foi um dia difícil, doloroso, mas Zilda saiu de lá com o coração mais leve, e com a certeza de que a casa da doutora Elsa continuaria sendo seu lar. Mas a virada não foi instantânea, nem fácil. Nos dias seguintes, Zilda ainda se pegava verificando as coisas 2 vezes, um resquício da ansiedade que a consumiu. Limpava um pouco mais que o necessário, ajeitava os objetos de modo quase obsessivo. Era como se a sombra das acusações ainda pairasse sobre ela, mesmo que a família da doutora Elsa tivesse deixado claro que a confiança havia sido restaurada, e até mesmo um aumento salarial foi proposto como forma de reparação. Zilda aceitou com dignidade, mas por dentro, sentia que a ferida ainda cicatrizava. A cada toque em um objeto da casa, um leve medo persistia. Um dia Léo, que já estava acostumado a ver a tia Zilda sempre sorrindo, perguntou, com sua inocência costumeira: Tia Zilda, por que você não está sorrindo igual antes? A tia Odete foi embora, não foi? A pergunta singela do menino atingiu Zilda como um raio. Ela percebeu que sim, a injustiça externa havia sido resolvida, mas a desilusão com a própria Odete, a dor da traição e o medo de uma nova armação ainda estavam lá, minando sua alegria. Não era mais a injustiça dos outros, mas sua própria dificuldade em perdoar e se perdoar por ter confiado em Odete que aprendia. Foi então que Zilda se lembrou das noites que passou lendo a Bíblia, buscando a luz para o seu caminho. A fé não era apenas para as grandes batalhas, mas para os pequenos passos de cada dia. Ela começou a exercitar o perdão, não apenas para Odete, mas para si mesma, por ter se deixado abater tanto. Aos poucos as mãos de Zilda pararam de tremer sem motivo. O sorriso voltou aos seus lábios naturalmente sem esforço. Ela ainda cuidava da casa com o mesmo zelo, mas agora, com uma leveza que há muito não sentia. Não era mais uma defesa, mas um ato de amor e propósito. Os familiares da doutora Elsa notaram a mudança. O senhor Alberto, em uma de suas visitas, viu Zilda cantarolando enquanto arrumava as flores, uma cena que lembrava os primeiros anos em que ela cuidava da mãe. Zilda, que bom te ver assim, ele disse, com um sorriso sincero. Ela apenas assentiu, o coração repleto de uma paz que parecia um dom renovado. Seus pagamentos foram regularizados, o aumento salarial a ajudou a quitar as contas atrasadas, e até a fazer uma pequena economia. A casa da doutora Elsa continuava sendo seu mundo, mas agora, era um mundo de dignidade e reconhecimento, reconstruído com base na verdade. E o mais importante, a doutora Elsa, embora com seus esquecimentos, parecia mais tranquila, sentindo a harmonia no ambiente, uma gentileza refletida nos olhos calmos de Zilda. Léo, um dia, ao ver Zilda rindo de uma travessura da doutora Elsa, apenas a abraçou. Eu sabia que a tia Zilda ia voltar a sorrir, ele murmurou, aninhado nos quadris dela. Zilda o apertou, sentindo a doçura do perdão e da aceitação plena. A vida, ela percebeu, não era sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a navegar por elas, mesmo quando o mar parecia traiçoeiro e as nuvens carregadas de mentiras. A história da Zilda nos lembra que a verdade, muitas vezes, não vem sozinha. A gente costuma esperar que o tempo se encarregue de tudo, que a injustiça se dissolva no ar, mas a realidade é que, por vezes, a verdade precisa de um auxílio, de uma voz que a defenda, de uma coragem que a revele. Como o pequeno papel que a doutora Elsa escondeu,
um valor oculto que só foi descoberto quando alguém decidiu olhar com atenção, a nossa própria verdade, a nossa honra, também pode precisar que a gente se levante por ela. E essa clareza, essa capacidade de agir, nasce de uma força que a gente descobre quando parece que não resta mais nada. Ela nos ensina que, mesmo diante da traição e da calúnia, é possível encontrar um caminho de dignidade e paz, não apenas provando a inocência, mas se perdoando e se fortalecendo por dentro. A paz que Zilda encontrou não foi a ausência de problemas, mas a presença de uma nova força, uma convicção que a permitiu florescer novamente, regada pela honestidade e pela fé. Se você já teve que defender sua honra ou a verdade de alguém que você amava, escreve aqui embaixo como você encontrou essa força. Se a jornada da Zilda te inspirou a buscar a sua própria verdade, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para que mais pessoas como você possam encontrar histórias de coragem e redenção como a da Zilda.